Ô, gente, férias escolares em período de férias bombando. Chegou com tudo. E com as férias, as crianças ficam mais tempo em casa, na rua, na piscina, passeando. E os pequenos cheios de energia, né? Me conta, aí na sua casa tem criança? Você que é avô, que é avó, que é tio, tia, recebe as crianças em casa também nesse período. Mas olha só, o que parece diversão inofensiva, na piscina, né? Em casa, perto de uma mesa de vidro, pode virar um perigo em segundos. Acidentes domésticos com crianças aumentam nesse período de férias escolares, principalmente com os pequenos de até 4 anos. Estou falando de quedas, afogamentos, queimaduras, intoxicação, os produtos de limpeza, né, que às vezes a gente deixa ali numa parte baixa, esquece. Essas estão entre as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros nesse período de férias escolares. Então, vamos te ajudar, não vamos entrar em pânico não, vamos com calma, com responsabilidade para a gente curtir as férias com os pequenos, né? A gente vai te ajudar a passar aí por esse período de férias com mais segurança. Vamos conversar ao vivo aqui com a Capitão Andressa do Corpo de Bombeiros, que está aqui junto com a gente, sempre trazendo, né, toda a prevenção. Bom dia, Capitão. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com essa família, que já me falaram que é prevenida, tá? Pois é, tô aqui com a mamãe. Bem-vinda, Mariana. Bem-vinda com Francisco e com a Alice, irmãos gêmeos de 5 anos. Bom dia para vocês. Eu falei que o microfone aqui é deles hoje, eles podem falar o que eles quiserem, estão em casa, estão à vontade, tá? Vocês são comportados em casa? Eles olharam para mim aqui, ó. Não, eu tô sabendo que já se entregaram, mas tô sabendo que são comportados, crianças, né? Sim. São crianças. E os pais são super prevenidos, isso que importa. Conta pra gente, mãe, como é que funciona a dinâmica da casa nesse período de férias, que a gente sabe que muda um pouco a rotina, eles ficam mais em casa. E o perigo aumenta, né? Sim, como é que vocês estão fazendo? Com certeza, né? Criança em casa a gente tem que estar com extrema vigilância o tempo inteiro. A gente pisca, eles mexeram alguma coisa, puxaram outra. Então a gente toma muito cuidado em relação à vigilância. Eles são irmãos, estão sempre brincando e brigando, disputando, né? Algum brinquedo, alguma coisa. Então a gente está sempre de olho se eles estão fazendo alguma brincadeira segura, se o ambiente está seguro, se não tem nada que possa vir a machucar eles, né? Principalmente quando a gente está na cozinha, a mãe é a luz, né? Onde a mãe tá, os filhos vão atrás. Então, se eu tô na cozinha... Exatamente. Então, se eu tô na cozinha, eu deixo bem claro, ó, o fogão está ligado, vocês só podem ficar até esse ponto, toma cuidado. Mamãe não quer se machucar, mamãe não quer que vocês se machuquem. Então, a gente trabalha muito a fala ativa, conversar, explicar, orientar e ver se não tem nada que possa machucar, se não tem um fio embolado. Época de Natal, a gente tem o quê? Árvore de Natal, então é fio, é extensão, então deixar... Exatamente. Deixar tudo assim bem dentro do possível, né? Porque sempre escapa alguma coisa ali, mas tá sempre de olho. Vigilância. A gente tá falando de gêmeos, né? Amanda, é tudo dobrado, né? É muita energia. Você tem ajuda em casa? A minha ajuda é o meu marido. Nós somos uma rede de apoio do outro, né? E a gente tem o apoio da escola também, que eles estudam, né? Então na escolinha, mas a gente fica ali revezando na vigilância. Quando um tá fazendo alguma coisa, tem alguma demanda mais específica, principalmente de trabalho, a gente trabalha de home office, às vezes ele está em casa, às vezes não, então olha um pouquinho aqui, preste atenção nisso, ó, tá comendo, fica lá do lado para ver se não vai engasgar, preste atenção, o alimento tá cortado, sabe? Todas essas orientações a gente vai dando um ao outro de acordo com quem tá ali, né, nos cuidados com as crianças. Legal que ela reforçou 2 coisas importantes, supervisão constante, que é a maior dica de prevenção, e ensinar. Porque às vezes a gente acha assim, nossa, é muito pequenininho, não entende. Mas eles entendem. E aos poucos a gente vai falando, vai reforçando, vai ensinando os perigos. Isso é muito importante para criar essa cultura de prevenção que a gente não costuma fazer isso, né? O brasileiro não é preocupado com prevenção. Depois que acontece que a gente vai, né? Coloca uma tela, fala, não, depois eu coloco essa tela aqui, a gente vai adiando, coloca essa proteção na tomada. Tem que agir antes, né, gente? Agora, os meninos fazem natação? Os meninos entraram na natação esse ano. Ai, que bom. Inclusive, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, eu e meu marido, né? Eles já estavam numa idade que já tinha uma noção de espaço, uma noção corporal, de como o corpinho deles funcionava, levantar e abaixar. Então, a gente colocou eles na natação esse ano e isso trouxe muito mais segurança para a gente fazer atividade na piscina do condomínio. A gente já vê que eles já conseguem boiar,
Se eles caírem na água, eles já conseguem nadar até a borda e segurar e chamar ajuda. Que legal. Então, a natação tem sido primordial para a nossa segurança na piscina, na praia principalmente. Eu acompanho muitas postagens da capitã e eu ensino para eles, eu mostro, olha, essa aqui é uma área perigosa, água no umbigo é perigo, então eu ensino muito isso para eles. Mas eu acredito que a natação é um investimento que toda família tem que fazer, né, com seus filhos, principalmente para gente que mora em área de praia e que a maioria dos prédios, né, tem piscina, tem essa área com água. Exatamente. As fotos estão passando, o Francisco está aqui narrando, ó, eu com a mamãe, a Alice ali no mar. Olha vocês brincando. Onde é que vocês estavam ali? Vila Mágica. Ah, era um parque de diversões ali, né? Foi na Vila de Natal, de Vila Velha. De Vila Velha. A Vila de Natal de Isso. Vila Velha tá linda. Tá Gente, incrível. a Amanda trouxe aqui muitos pontos importantes, a natação. Vamos começar então falando da água, né? É um período de muito calor. E a piscina do prédio, ou a piscina da vovó, ou a praia, acaba sendo um momento ali de lazer com as crianças. Você acaba indo, não tem jeito, né? Qual que é a principal dica, então, para os pais que estão assistindo pra gente, que tem piscina em casa? Falar, mas a piscina é rasinha, eles dão pé, né? Ele não vai se afogar, ele dá pé. Não é bem assim. Importante, quem tem piscina em casa, impedir o acesso. Primeira coisa, Bruna, porque criança cega a gente. Então, quantos casos a gente pega aí no jornal, notícias, infelizmente, de afogamento, que a criança cai na piscina, ninguém está vendo, em confraternização, supervisão sempre constante. Ontem a gente trouxe, né? Justamente. Se a gente puder colocar coletes, é melhor, é uma prevenção. E coletes de espuma, porque aquelas boias, elas podem furar e escorregar com um protetor. Aquelas redondas, então a de braço pode escorregar e as redondas a criança pode ficar emborcada, né? Com o pezinho para cima. Então não é recomendado. O ideal é o colete que prende no tórax e nos braços, para garantir uma dupla segurança e de espuma. Agora, eu falei de piscina e de mar, mas as crianças que são menores, não é o caso da Alice e do Francisco, mas quem tem criança de 1 ano e meio em casa, um balde com um pouco de água ou até um vaso sanitário já é suficiente para um acidente, né? E já tivemos acidente aqui no estado, assim, com balde, com bacia. Então, um filete de água, ele já pode ser suficiente para causar o afogamento. Um filete. Então, usou o balde, já guarda virado para baixo. Usou a banheira, já tira a água, porque as crianças são atraídas pela água. É verdade. É o momento dela brincar ali, o banho. Toda criança gosta de água, então descarta aquela água para não ter risco de a criança se projetar, porque o problema é que a criança, o peso da cabeça é maior que o corpo. Então, se ela virar, ela não consegue voltar. Então, é extremamente importante a gente não ter nenhum balde ou bacia com água em casa. Perfeito. Você trouxe alguns pequenos equipamentos aqui, a gente falou do vaso, tem trava de vaso, né? Tem trava de vaso. Olha que Então, é legal. importante porque é um ambiente com água e a criança pode virar e embocar ou até mesmo colocar itens no vaso, como você falou, né? De vez em quando eu acho umas coisas dentro do vaso lá em casa. Perdi, quando eu vou ver, tá dentro do vaso. Evita isso também, evita É acidente, ótimo. evita você perder alguma coisa que vá cair ali no ambiente aquático. Então, tem trava de vaso, tem travas para armários que a gente não consegue guardar aquilo que pode causar um acidente em um local fora do alcance. O ideal é a gente usar trava. Então, material inflamável, álcool, produto de limpeza que é colorido, atrai. Você mesmo disse, o risco de intoxicação é grande. Se ele vê lá um produto colorido e às vezes a gente guarda no frasco da garrafa PET. Né? Às vezes a gente compra algum produto químico que é colorido e ele já vem na garrafa do refrigerante, confunde a criança. Né? Pior que é verdade. Então, se eu não consigo guardar fora do alcance, eu posso usar travas. Aqui também tem protetor de quina, que ela também já contou que já teve alguém aí que se acidentou com quina, né? Olha então é só. importante a gente colocar, olha, para proteger, protetor de tomada, porque as crianças menores, se elas introduzirem qualquer material metálico, tem risco de choque. De choque. E esse daqui é um protetor de porta, para a porta não bater e prender os dedinhos da criança. Esse eu tenho em Que casa, o esse é risco de massa. prender e até mesmo de causar amputação, que é comum, né? Portas pesadas que batem, a gente ter risco ali até mesmo de amputação. Então é Legal. importante prevenir sempre. Então, são coisas que, assim, hoje em dia, né, na internet, dão um preço acessível e que pode trazer essa proteção extra, né, pra gente. Baratos e vale a pena investir. É o que você falou, às vezes a gente não se preocupa. O brasileiro não é muito preocupado com prevenção, mas são itens baratos que a gente garante ali uma proteção para evitar acidentes em casa. Perfeito. Agora, você falou que a Alice já se machucou numa quina, né? O que aconteceu? A gente não estava em casa, a gente estava num restaurante, área kids, né?
A alegria do pai e da mãe quando vai sair para jantar, para almoçar, tem que ter Área Kids. Então a gente estava numa Área Kids e ela brincando, tropeçou, né? Caiu e ela já levantou com o joelho sangrando. Quando a gente viu, na quina da porta, na porta de metal, havia uma quina viva não protegida. Olha e foi só. exatamente onde ela bateu o joelhinho dela. Fez um corte, né? A gente comunicou o restaurante, a gente falou, olha, isso aqui não está seguro, precisa olhar, principalmente por ser uma Área Kids, as crianças caem no chão, as crianças rolam no chão. É verdade. Então foi um acidente assim que foi bem preocupante. Poderia ter sido alguma coisa mais grave se fosse na cabeça, né? perto do olho. Exatamente, mas foi no joelho. Ficou com a marquinha aí para contar a história agora. Importante essa atenção e preocupação com todos os locais que as crianças vão. Exatamente. Então, tem muito parque também de pracinha que podem ter quinas vivas, brinquedo que pode estar solto, então os pais precisam fiscalizar isso. Travas, bancos pesados tem que estar chumbado. Se não tiver, o risco desse objeto pesado cair sobre a criança é grande também. Então, os pais precisam de ter essa atenção que ela reforçou. Com certeza. Agora, a gente está falando, né, sobre intoxicação. É muito importante também isso para a gente saber o que tem que ser feito, né? Em todos os casos. Queimadura, intoxicação, afogamento, vamos dar dicas aqui práticas. Aconteceu, ninguém quer que aconteça. Meu filho bebeu ali, botou a boca em um produto de limpeza. O que eu faço? Importante, primeira coisa, a gente sempre acionar um socorro especializado. Então, intoxicação, o ideal é até a gente acionar o SAMU, o 192, que vai ter um suporte melhor, um suporte médico. Então, aciona o socorro especializado, que o próprio socorro vai te dizer o que é possível fazer. Às vezes, no rótulo do produto, também já vem um número de 0800 para, em caso de intoxicação, eles já passarem ali se você pode dar alguma coisa, alguma medicação, alguma coisa que já consiga reverter esse caso de intoxicação. E estar muito atento, porque casos graves de intoxicação podem gerar até mesmo o fechamento da glote. Então, se a criança tiver dificuldade respiratória, é correr o mais rápido possível para o hospital. Perfeito. Caso de afogamento, capitão? Afogamentos. Então, o primeiro socorro, além de ligar para o socorro especializado, a primeira forma de socorrer é a gente retirar essa criança da água e a gente precisa de fazer 5 insuflações, que é ventilar, é soprar na boquinha da criança, boquinha e nariz. Não é sugar, né? Não é sugar, é soprar 5 vezes para você vencer essa coluna d'água que está ali, né, no pulmãozinho. Então, primeira coisa, antes da gente começar as compressões, é a gente fazer essas 5 ventilações e se você perceber que a criança não respira, iniciar a RCP, que a gente fala, as compressões cardíacas. Perfeito. Queimadura, a gente tem até uma imagem ali, a Amanda falou muito bem da questão do fogão. Cara, eu tô perto do fogão, o José vem perto de mim. Aí a gente cria o hábito de usar as bocas de trás, né, no fogão, mas às vezes não dá. Você tem que usar todas ali ao mesmo tempo. É um perigo, gente, é um perigo. Caso de queimadura. Forno, né? Forno, botar a mãozinha quente. E ali a gente está vendo, ó, nessa imagem dessa menininha, um exemplo, o cabo da frigideira virado para fora. Às vezes até eu esbarro, gente, é um perigo. E se a criança está perto, olha que... A gente teve um caso de repercussão no estado, assim, né? Que a criança pequenininha, ela puxou o cabo e o líquido caiu sobre ela. Foi no interior, se eu não me engano. Isso causou queimaduras de segundo e terceiro. Acho que é esse caso ali, ó. De segundo e terceiro grau. Então, justamente, dou preferência para as bocas de trás e o cabo sempre virado para dentro. Para dentro. Aconteceu da criança se queimar. A gente está falando de uma queimadura ali mais grave, mas às vezes essas queimaduras bobinhas assim também e que machucam muito e que trazem dor. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente tem que resfriar em água corrente. Então, a criança, ontem mesmo, a filha do Vitube queimou, encostou a mãozinha e deu muitas bolhas. No motor de um minibug, eles estão de férias, foram andar ali no minibug, queimou no motor. Então, queimou, resfriar em água corrente. Aí ela até reforçou isso, resfriei em água corrente e não pode furar as bolhas. Se deu bolha, já é uma queimadura de segundo grau e a gente não pode furar porque o risco de infecção é muito grande. É como se você expõe ali a sua pele a muitos micro-organismos que a gente tem no ambiente. Então, eu resfrio em água corrente 10 a 15 minutos, protejo e não passo nada de pasta de dente, pó de café, açúcar, babosa, nada disso, porque o risco de infecção e contaminação é muito grande. Esse local, dependendo, ele vai ter que passar por raspagens, que foi o que aconteceu com o filhinho dela. Então, imagina se você passa várias coisas ali, o risco de contaminação é maior ainda. Olha lá a mãozinha do filho da Vitube. Isso, justamente. Ele é muito pequenininho. Muito pequenininho e dá uma dó, né? E é comum, tá? Encostar em forno, encostar em locais quentes e, infelizmente, dá esse tipo de bolha e a queimadura de segundo grau já. Caramba, então a primeira coisa
Seja a queimadura mais grave ou até a mais leve, às vezes um dedinho, água corrente. Água corrente, embaixo da torneira. Se caiu sobre a criança inteira, coloca ela embaixo do chuveiro, né? Porque eu preciso de resfriar com água corrente, não é gelo, legal a gente falar isso, né? Que o gelo também causa queimadura na pele. Verdade. Então é a água corrente para evitar que essa queimadura se aprofunde, porque a queimadura ela vai se aprofundando em graus na pele. A de segundo grau atinge ali 2 camadas, a de terceiro grau 3 camadas. Então, quando a gente resfria, a gente interrompe esse aprofundamento. Perfeito. Amanda, você já teve algum caso deles de engasgo em casa quando eles eram mais novinhos? Eu sei que 2 amamentando ou na mamadeira é uma loucura, né? Dá até tremedeira, só de lembrar. A Alice, ela foi uma bebezinha que engasgava muito mamando, Deus, né? Alice. Ela não conseguia ali, né, engolir todo o leitinho materno e ela teve 2 episódios de engasgo e que eu já acompanhava, né, o Instagram do Corpo de Bombeiros, via vídeos sobre manobra, né, de desengasgo e eu consegui desengasgar ela do leite materno, mas assim, foi desesperador. Você ela fez a manobra? Fiz, ela tinha 2 meses, e ela ficou roxa e eu fiquei desesperada, mas aí aquele desespero passou em 2 segundos e eu fiz a manobrinha da forma adequada e ela Você já tinha treinado antes a manobra? Não Olha tinha. que interessante. Não tinha. Eu acho que juntou instinto materno com o que eu li, sabe? Que você Nosso fez. cérebro Exatamente. é muito potente com relação a isso. Eu também sempre reforço, se você para e você vê, é uma questão de empatia ali, de você pegar e agir. Porque às vezes acontece o engasgo e a pessoa fica com receio de ajudar porque não sabe. Não, ela já deve ter visto em algum lugar. É questão de empatia mesmo, de pegar e agir rápido. Eu li muito sobre manobra, né, de desengasgo, principalmente em relação a crianças recém-nascidas, que é comum, né, engasgar com leite, seja mamadeira ou seja leite materno. E realmente foi desesperador, mas eu consegui realizar a manobra e ela desengasgou. E é impressionante, porque o leite sai assim, a criança volta a cor dela normal, né? Ela ficou bem cianótica, né? Nossa, foi horrível. Nossa, eu imagino o desespero, gente. Com 2 é tudo dobrado, Tudo né? dobrado. Atenção. Capitão, a gente está falando, ela falou aqui do caso da Alice, né? Estava com 2 meses. Vamos relembrar, a gente está sempre falando sobre isso. O que a gente faz no desengasgo de bebês? Lembrar sempre de ligar para o socorro. Primeiro. Então, se eu puder botar até o celular no Viva Voz, já deixo no Viva Voz e já vou fazendo a manobra. Se eu não lembrar, se eu ligar para o socorro, a pessoa que está do outro lado da linha, ela vai falar o passo a passo. Então, eu vou pegar o bebezinho, vou botar ele bem inclinado e vou fornecer os 5 golpes no meio das costas do bebê. Depois dos 5 golpes no meio das costas, se ainda não desengasgou, a gente vai virar ele de barriguinha para cima e fazer 5 compressões com essa parte da mão, a base da mão no centro do peito. E eu vou intercalando esses 2 movimentos. Mas geralmente a tapotagem nas costas ela é tão eficiente que nos primeiros golpes, se você fizer direito, se você inclinar a criança, que eu vejo muitos vídeos, essa semana mesmo, teve uma mãe que levou num quartel de Minas Gerais, um bebezinho engasgado, e aí tem ela fazendo a manobra, só que o bebê tá 90 graus. Eu vi. Então, assim, ela Não tá tava fazendo abaixado. e não tá sendo efetiva. Então, inclina, põe ele de barriguinha, né, para baixo e bem inclinadinho para ajudar a desengasgar. Crianças maiores, com o tamanho da Alice e do Francisco, por exemplo, mesma coisa ou já é diferente? Já é diferente. Aí a gente vai fazer os golpes nas costas, 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais, que são aquelas que a gente chamava de manobra de Heimlich. E eu vou intercalando esses 2 movimentos. E atenção redobrada com alguns tipos de alimentos. Então, alimentos arredondados, uva, tomate, cereja, porque é do tamanho da via aérea dos 2 aqui, é do mesmo tamanho. Se a gente pegar uma uva, o diâmetro é o mesmo. Se eu cortar ela no meio, continua com o mesmo diâmetro, o risco de engasgo é grande. Então, eu preciso de cortar no comprimento, de forma longitudinal, em 4 partes, para garantir a segurança total e evitar esse tipo de acidente. Com certeza. Estão me lembrando aqui para falar das quedas. Quedas são muito... Queda do sofá, queda de uma mesa, queda boba dentro de casa. Da própria altura, tropeçou, caiu, né? Exatamente. Não é só ralar o joelho. Às vezes a criança vai bater ali, uma cabeça vai cair por cima do bracinho. No caso de bater a cabeça, por exemplo, que é o nosso desespero, né? O maior medo. A cabeça. O que fazer? Olha, interessante a gente reforçar casos mais graves de queda para os pais ligarem ali o alerta. Às vezes vai ter algum corte, então a gente vai conter esse sangramento, pressionar, mas se essa criança começar a ter convulsão, a fazer vômito e ficar sonolento, tem que levar para o hospital. Porque às vezes a gente acha que é uma queda simples. Liga o alerta. Se fez vômito, convulsionou, criança muito letárgica, sonolenta, leva para fazer uma tomografia para ter uma avaliação
melhor. Agora, caiu ali só sobre o braço pode estar ali deformado, já é um sinal de fratura. Inchadinho, então tentar não ficar movimentando, apoiar em algum local rígido e encaminhar para o hospital, que provavelmente vai ter que botar um gesso para poder tratar dessa fratura. Não é o caso da Alice e do Francisco. Vocês viram que eles se comportaram super bem aqui na nossa entrevista. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada pela participação, viu? Um beijo para vocês. Vocês vão curtir as férias com segurança. Mamãe, Sim, Amanda, com muita papai supervisão. também. De olho Mamãe sempre. e papai vão ficar bem tranquilos nas férias, nem vão De ficar olho em cansados. dose dupla. Tentaremos. Gente, obrigada pela participação, agradeço, Amanda. Bruno, Parabéns muito aí obrigada. pelas crianças. Capitão, mais uma vez, excelente entrevista. Obrigada pela participação. E eu que agradeço trazer essas temáticas tão importantes Sim, para a muito gente importante. garantir a segurança das famílias. Com certeza. Capitão tem Elisa em casa, eu também tenho o meu pequeno lá, o furacão, a gente sabe como é que é, né? Sim. A correria. Mas é uma delícia.